E encontramos que eles o perderam. Mesmo os apóstolos estando ali, o perderam. Ora, eles disseram, porque as escrituras dizem, os escribas dizem que Elias... Ele disse, bem, ele já veio, vocês não souberam. E foi onde eu exemplifiquei a ressurreição, ou melhor, o rapto. Isso sucederá e eles... Eu sei que parece estranho, mas possivelmente vocês saberão um pouquinho mais depois dessa noite, se Deus o permitir. Exatamente como isso vai suceder. Será tão secreto que ninguém saberá sobre isso, dificilmente. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Senhor Deus, ajuda-nos mais um pouco, pois já temos ouvido grandes coisas e queremos deixar mais um pouquinho daquilo que a sua grande misericórdia ordena para nós nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Acima de mim. Bem, sempre pensam, dizem que falar bem de alguém sempre é querer prestígio daquele alguém, ou fala por interesse. Isto nós já lemos para vocês no livro de Judas, verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Existe isto, mas existe dois lados, e nós queremos aprender também este outro lado, que se fala por interesse, fala para adquirir prestígio, se fala bem querendo ser promovido. Que sempre um diácono fala bem, quer ser promovido a obreiro. O obreiro fala bem, quer ser promovido a evangelista. O evangelista fala bem de alguém, querendo ser promovido a pastor. Mas aqui nós temos pastores falando bem e não precisa de nenhum prestígio. Fala bem, mas não é por interesse de coisa alguma.
fala bem de alguém, mas não está pensando em ser promovido porque já é a altura que ele está. Então é bom a gente guardar isto. A Bíblia diz: quem não é comigo é contra mim. Jesus falou, Brana podia falar e eu falo hoje. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mateus, capítulo 12, verso 30. Então tem muitos que não falam bem porque também não é comigo. Certo? E estão espalhados porque é contra mim. Se eles fossem por mim, eles estariam aqui. Muitos movimentos ainda vão ser levantados no Brasil dentro do nosso ministério. Nosso ministério vai gerar esse tipo de gente. Que gera o que presta e o que não presta. Gera eleito e reprovado. Até nós, como pais, temos que aprender isso. Nós não geramos só filhos eleitos, geramos reprovados. Isaac não gerou só o eleito, ele gerou o reprovado, Esaú. Então existe sempre isso. O próprio Abraão não gerou só eleito, ele gerou o reprovado Ismael. Era dele. Aquilo estava nos lombos dele, só trocou de ventre. Você troca de ventre, você já gera outra coisa com a mesma semente de Brana. É só pegar um ventre errado, um ventre escravo, você gera outra coisa. Você forma uma igreja que combate a verdade. Você forma uma igreja de reprovados contra a terceira puxada. E quando eu li essa parte aqui na mensagem, acima de mim, então eu pensei assim, pode até ter outro sentido, mas eu vou dar o sentido que eu creio. Acima de mim não quer dizer maior que eu. Acima de mim quer dizer depois de mim. Ou parece que está contrário. Mas eu não posso crer noutra forma ou de outra forma, porque isso daqui fala com respeito ao irmão Brana. Se fosse acima de mim, seria um maior que eu. Mas quando é acima do irmão Brana, não pode ser maior que ele. Tem que ser depois dele. A mensagem da terceira puxada, ela não é para os bebês. E nós temos gerado bebês na primeira e segunda etapa, e eles ficaram aniquilados. Eles nunca cresceram, nunca desenvolveram, nunca criaram juízo. Eles continuaram bebês. Tem 30 anos. Mas fala como bebês, chora como bebês, são pentecostais ainda, dentro da mensagem. Que pentecostais não é fora da mensagem hoje. Pentecostais está dentro da mensagem. No tempo do irmão Brana, pentecostais era fora da mensagem. Mas no nosso tempo, pentecostais é dentro da mensagem. São aqueles que estão agindo como bebês outra vez. Você tem que dar leitinho para ele. Se você zangar com ele, ralhar com ele, ele vai embora. Ele chora, ele esperneia. Ele esfrega um pezinho no outro assim. Ele é bebê. E você não pode bater nele. Ele é bebê. Mas se é um bebê de 30 anos de mensagem, um bebê de 40 anos de mensagem ou mais, já é
um bebê especial. E primeiro a gente tratava assim, ele é excepcional. Hoje eles tratam, ele é especial. Especial para nós era especial mesmo. Até parece que não combina com o sentido da palavra. Mas hoje somos chamados de especiais. Isso daí é um especial. Eu tenho uma filha especial, certo? Excepcional. Eu tenho uma. Então você não pode ensinar estas coisas a estes bebês. E não é bebês da Assembleia de Deus. Não, aquilo já passou. Agora são os bebês da mensagem. Você não pode ensinar que o Cordeiro saiu do trono. Eles não dão conta nem de ler. Você não pode ensinar que Deus tem novo nome. Eles não conseguem crer nisso. Mas por que não entende? São bebês. Você tem que tratar o bebê como bebê. Você trata o bebê como um adulto? Não pode. O bebê você dá mamadeira para ele. Isso daqui é feijoada. Isso daqui é um alimento forte. E para bebê você não pode dar alimento forte. Então você vai tinteando ele, levando ele um leitinho, uma farinha láctea, vai ajudando ele, um todinho. E você espera que aquilo faça com que ele desenvolva um creme de arroz, um creme de milho. Vamos ver esse menino desenvolver. Bebê hoje, bebê daqui 10 anos, bebê daqui 50. Então não adianta você querer ensinar coisas sobrenaturais. O Cordeiro saiu do trono não é natural. Você nunca ouviu isso? Que Deus tem novo nome? Hoje não é natural. É sobrenatural. E essa turma de bebês não vai dar conta. Ele vai fazer biquinho, vai esfregar o pezinho, dando birra. Mas são bebês, trate-os como bebês. Eles não têm condições de ver o que você vê. Eles não têm condições de entender o que você entende. Eles não têm condições de ver o sobrenatural. E isso daqui é sobrenatural. Uma reuniãozinha dessa nossa aqui é sobrenatural. Que você pode corrigir o povo, eles voltam amanhã outra vez. Você pode bater neles, eles voltam amanhã outra vez. Ele diz, apanhei até ontem. O que você está fazendo aqui hoje? Para apanhar outra vez. Até eu aprender. Tem condições para isso, tem espírito para isso. Não adianta, a gente apanha porque a gente está errado. Eu apanhei tanto da minha mãe. A gente apanha porque está errado. Aí chegou um tempo, hoje esse tempo chegou, que não é através de bater mais que corrige os filhos. Porque você pode bater que não vai resolver nada. E eu te dou o testemunho de Brana. Porque Brana largou da vara e pegou na correia, na cinta, e Deus falou para ele, guarda. Mas Deus está contra a sua palavra? Não, você tem que entregar ela para mim. Você tem que entregar seus filhos a Deus. Você tem que entregar seu marido ruim para Deus. Você fica assim, mas só Deus pode pegar uns homens ruins desses. Entrega essa mulher ruim que você tem para Deus. Senhor, eu vou viver com ela, mas fico com ela para o Senhor. Eu vou viver com ele, mas Senhor, fico com ele para o Senhor. Só o Senhor para me dar graça para carregar essa cruz. Porque não é fácil ser mulher. Mulher é governada, mulher é mandada. Parece que é fácil ser homem,
Por isso que a lei vem contra e faz dela coigual. A lei está fazendo uma coisa que ela tinha no Éden. A lei tem vontade de tudo isso, porque a lei percebe que dentro da mulher tem vontade de ser coigual ao homem. E lá no Éden, ela era. Mas depois que ela pecou, ele te dominará. A coisa mudou. Ela era coigual a ele. Agora, depois que ela pecou, o seu desejo será para o seu marido. Mas não posso pensar no outro homem? Não, só no seu marido. Só nele. Tudo que vou fazer, tudo. O seu desejo, igreja, é só para o seu marido. Mas é só Cristo, só. Não tem mais ninguém. Por isso tem gente divorciando de Cristo. Eles não se sentem bem com a correção. Eles não se sentem bem com o domínio da palavra. Então eles querem trocar de Cristo. Eles querem um Cristo melhor. Um Cristo mais manso. Mas quando Cristo vem, ele faz coisas que a gente não entende. Tem que ter estado nele antes da fundação do mundo para poder dizer, pode falar que eu creio. Eu aceito sua correção, eu aceito sua palavra. Eu estava nele antes da fundação do mundo. E se você pensar num casamento desse, você vai contar nos dedos e acabar não tendo nenhum. Onde está o casamento? Ela estava nele antes da fundação do mundo. Porque a igreja estava em Cristo antes da fundação do mundo. Eu estava no meu pai antes dele casar com a minha mãe. Eu estava era nele. E tudo que ele foi, eu até devia ser. Só não fui porque eu não gostei de ser fumante, de ser um bebum. Mas você acompanha, porque você veio de lá. Então você veio do seu Pai Celestial. Este é o nascimento que você recebeu. Nasceu do Pai Celestial. E agora o problema é que o Pai Celestial veio para a terra. E você tem que nascer do Pai Celestial que estava encarnado aqui na terra, num homem chamado Brana, que quer dizer Pai também. É Pai das nações. Amém. Esse é Pai desses gentios. Por que Deus o proibiu de ir aos judeus? Ele não é pai de judeu. Ele é pai de gentil. Jesus ainda tinha judeu e samaritano. Mas William Branham só tem gentil. Mas a igreja pode ser formada de todos. Mas que ele é pai dos gentios, isso é bíblico. Ele é pai das nações. Abraão veio de Ur dos Caldeus. Abraão veio lá de Kentucky. Então você vê, gentil. Hebreu porque ele veio do outro lado. Ele veio da Babilônia, isso quer dizer hebreu. Aquele que veio do outro lado. E agora você também veio do outro lado. Nós viemos do outro lado da Assembleia, da Católica, da Batista. Viemos do outro lado. E acabamos tendo que vir do outro lado outra vez. Quando nós pensávamos que tudo tinha acabado, aí Deus, você tem que vir do outro lado. Um hebreu de Deus agora. Isso são aplicações. Você é um hebreu de Deus. Você veio da primeira e segunda etapa, lá do outro lado. Você veio do lado que eles não creem na palavra. Você veio do lado que eles são idólatras. E você tem uma mensagem contra aquela idolatria. Aleluia. E você não é bebê. Porque
Houve 7 selos, 7º selo, terceira puxada, novo nome. Por quê? Porque não é bebê. Você ouve de glória a Deus. Bebê fica assim, voando. Ele não sabe. Ele não entende aquele linguajar. Ele é um bebê. Mas você chegou à maturidade espiritual. Se você fosse um bebê, teria que te dar só rudimentos da mensagem. Paulo dava só rudimentos para o povo. Mas um dia ele chegou na igreja hebraica, a hebreia, e disse para nós: vai largar de mão de tudo isso, deixando para trás essas coisas. E nós vamos prosseguir para a perfeição. Deixa os rudimentos. Mas tem gente que não consegue, tem gente que nem os rudimentos guarda, então não pode deixar. Você só deixa os rudimentos porque você já os cumpriu. Se não cumpriu aquilo, como deixar? Cortar cabelo, que a Bíblia fala que o cabelo foi dado no lugar de véu. Então, um cabelo comprido que a mulher tem, isso é especial perante Deus. Porque ela é a imagem dele. A igreja é a imagem de Cristo, ela é especial perante Cristo. Agora, ela não é especial porque ela é demente. Ela é demente para o mundo. Para o mundo é uma louca. Ela é especial porque Deus tem um povo zeloso, especial, de boas obras. Então, deixa eu chegar aqui a esse ponto, porque eu gostei disso daqui e não quero pensar que acima de mim quer dizer maior que eu. 298, 299 do 7º selo da última tradução, já do inglês para o português. E logo então ele me tomou. Ele me levou para cima e me assentou bem no alto, onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral de algum tipo. E eu olhei e havia algo como uma pequena caixa, assim, um pequeno lugar ali ao lado. E eu vi aquela luz, essa luz que está na cabeça do profeta, esta luz estava falando com alguém acima de mim. Mas você sabe que a luz falou com o irmão Brana. Mas o irmão Brana foi sincero e disse para nós aqui: essa luz estava falando com alguém acima de mim. Aquela luz que você vê ali na foto, ela desviou rapidamente de mim, assim, e foi até aquela tenda, e disse: eu te encontrarei ali. E disse: esta será a terceira puxada. E você não vai contar isso para ninguém. O que Jesus fez? Jesus tinha que preocupar. Mas ele não está falando com o bebê. Ele não tinha que explicar. Se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, vocês não têm vida em si. Ele não preocupou se eles iam pensar errado. Os 70 pensou errado, foi embora. E vai com Deus. Logo ficou 12. E Jesus fez um teste neles também. Eu sempre vejo isso, parece que Jesus queria acabar com o ministério. Vamos passar peneiro aqui, vamos ver o que sobra. Já foi 70 embora. Vocês não querem ir embora também? Aí tinha que levantar um outra vez. Não levantou os 12, levantou um. Diz: para quem iremos nós? Não é nem para onde, porque não era lugar, era pessoa. Para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós não temos mais para quem ir. Nós não temos que sair do Senhor Jesus e ouvir mais ninguém. Saduceu, já saí de lá. Fariseu, já saí de lá. Herodiano, eu já os deixei.
Agora o senhor prega uma mensagem que nem eu entendo, mas eu não te largo. Não estou aqui para ser promovido. Eu não estou aqui para receber prestígio. Eu não estou pregando por interesse. Então, mas Jesus falando com Pedro, e Pedro podia sentir isso. Se eu estivesse aqui com o senhor por prestígio, já tinha te largado também. Por interesse, eu já tinha te largado. Eu não sei como viveu a família de Pedro, é pescador para tratar da família, só pegando peixe. Agora, Jesus passa lá e diz, ó, vem atrás de mim, você me segue agora porque eu vou te fazer um pescador de homens. Jesus quer pegar quem sabe fazer as coisas, irmão. Sabe? Ele quer pegar quem sabe fazer as coisas. Ele diz, ó, você é próprio para isso, você já é um pescador, então você vai saber lançar rede, você vai saber dar uma mensagem com isca. Você vai pregar e esconder o anzol. A mesma coisa é o livrinho. Deus usa livrinho, é insignificativo. Livrinho. Mas depois que você come o livrinho, ele diz, olha, vai ser doce, mas vai amargar logo. Ele vai mostrar o anzol. Mas já te fisgou, já está lá dentro. A gente quer que explica tudo. O irmão Brana falava sobre isso. O povo quer que a gente explica tudo. E Deus diz, não diga isso. Então, eu gostei desse ponto aqui também. 262, tentando fazer um serviço para Deus. Todavia ele disse, raça de serpentes e víboras. Disse, vós tendes por pai ao diabo. Agora, Jesus não estava falando isso para as prostitutas, para os ladrões. Jesus estava falando isso para crente, para gente que ia na igreja todo sábado ler a lei. E Jesus diz, raça de víbora. João veio antes, chamou ele também de raça de cobra. João sabia, vocês não vieram de Adão, vocês vieram da serpente, raça de víbora. Vocês não vieram de Adão. O seu pai não é Adão. O seu pai é aquela serpente, raça de víboras. Quando você encontra alguém apresentando um sacrifício a Deus na era que Deus está tendo o seu sacrifício de revelação, e eles vêm apresentar um altar cheio de frutos para chamar atenção, com um bom cheiro, mas aquilo não pode remir ninguém. Você tem que saber que são filhos da serpente, raças de víbora. Agora, chamar um crente de raça de víbora, chamar um fariseu que era impecável, raça de víbora, ele sabia o que estava falando. Você tem que saber o que você está falando, o que você está ouvindo. Raça de víbora, filho da serpente. Ele podia dizer, não, o nosso pai é Moisés, o nosso pai é Abraão. Ele diz, olha, se Abraão fosse vosso pai, vocês creriam em mim. Vocês são filhos, raça de víbora. Vocês são filhos da serpente. Aí ele diz, vocês são filhos do diabo. Jesus foi claro, Jesus não ficou passando a mão. Não, vocês ficam mais um pouquinho comigo aqui, porque mais tarde eu falo o que vocês são. Não, foi logo. Para formar pregadores, já tem que ser logo. Para formar crentes para rápido, tem que ter uma mensagem que já bate neles logo. Prepare-os logo. Esta sempre foi a mensagem que Deus usou. E Ele manda uma mensagem para bater em nós, uma mensagem que nós nunca ouvimos. E que nós não somos obrigados a entender. Porque Ele nunca diz, você entendeu? Ele diz, você creu? Ele não nos chamou para entender. Quem entende é sábio.
Ele não nos chamou, ele sabia que somos ovelha. E ovelha é guiada. E é tão perigoso que quem guia a ovelha é o bode. Quantos pastor bode? Quantos obreiros bode? Quantos evangelistas bode? Que guia a ovelha. Ela é tão boa, tão inocente. Tendo um guia para ela está bom. Oh, o perigo da ovelha. Irmão Brana mostra que o bode a guia para o matadouro. E quando chega na porta do matadouro, ele vai assim, faz que entra, ela entra. E ele sai fora. Vivo que sou ele. O que você vê as pessoas suicidarem é porque o diabo está nelas. A hora que elas pulam do prédio, elas gritam, porque o diabo saiu. O diabo diz, você que se arrebente, eu não. Você que se exploda. Mas antes, ele te coloca com a cabeça cheia de depressão, te leva ao último. Se Deus não cuidasse do nosso profeta, ele tinha feito isso também. Ele tinha ido ao suicídio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tá. A bala não saiu. Orou o Pai Nosso inteiro, a bala não saiu. Não faça uma experiência dessa, não. Você vai explodir seus miolos na primeira. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas irmão Brana fez. Aí ele jogou o revólver em cima da cama, só com o molejo da cama, ele disparou. E ele aqui com a mão no gatilho. Luta, depressão, perdeu esposa, perdeu filha, está sozinho no mundo, se sentiu sozinho. E Deus não o deixou. Você tem que saber que Deus te sustenta. Deus cuidou de você. Deus cuidou do irmão Brana para ele não ser um assassino. Você sabe, desde criança, aquilo está dentro dele. Gorduchinho de Kentucky. Vamos pegar ele. Foi a pior viagem. Bateram nele e o gorduchinho ficou mais gordo ainda. Apanhou, estava todo inchado. Mas o que ele pensou? Ó como Deus vai e guarda. Ó como Deus te guardou para estar aqui. Como Deus guardou o nosso profeta desde criança. Deus guardou ele. Eu vejo Deus me guardou quando eu era um garotinho. 2 anos me parece que eu tinha, quando eu estava para morrer. E não morri. Mas tá bom. Em 79 eu acidentei. E quando voltei ao médico, ele disse, você está aqui ainda? Estou. Aí para o povo, depois de 2000, falar, sabe por que o Osmar prega essas coisas? Porque bateu a cabeça. Ele acidentou e bateu a cabeça. Eu perdi aquela, peguei outra. Eu perdi a minha cabeça, o meu entendimento, peguei a da mensagem, da palavra. Quando você vê Deus trabalhando a seu favor, Deus trabalhou a favor do irmão Brana, ele ia matar os meninos tudo. Ele pegou uma Winchester e dizia, eu vou pegá-los. Escondeu atrás de uma moita. E os meninos vinham tudo sorrindo. E hoje nós vamos pegar aquele gorduchinho de Kentucky. Foi a pior viagem. Foi chegando perto dele, ele pulou no trilho, naquele caminho, com aquela Winchester na mão, e disse, quem quer morrer primeiro para não ver o outro morrer? Diz que era menino que corria para todo lado. E ele puxava e aquilo só picoteava a bala e ela não saía. Deus o guardou. Deus o guardou. Ele pegou na alta tensão. Já não me vale mais nada a vida. Perdi a esposa, perdi a minha filha. Já não me vale mais nada a vida. E pá, na alta tensão. Caiu lá embaixo. Bate a mão na alta tensão para você ver.
um caixãozinho de bebê. Ele bateu a mão na alta tensão, caiu. E quando ele foi ver, ele estava em cima daquela cruz, porque é esses postes que tem aquele braço em cima. Ele caiu na sombra dele lá. A sombra da cruz o guardou. É Deus te protegendo, Deus te guardando. Deus te guardou para você estar hoje crendo nessa mensagem. Não importa o caminho torto que você passou. Deus deixou que você passasse por aquilo, mas Ele não te deixou a sorte. Ele foi ao seu encalço, Ele te encontrou. Ele diz, agora eu quero você para mim. Eu quero mostrar para você o quanto importa padecer pela terceira puxada. Você não diz que crê no meu profeta? Então agora eu quero te mostrar o que foi que o profeta pregou. Vem cá, o cordeiro saiu do trono. Vem aqui. Não há mais intercessão. Todo mundo está tropeçando. Os bebês estão tudo doido aí. Os bebês não entendem. O eleito recebeu. Por quê? Aqui está, gostei. Disse ele. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não haverá vida em vós. Ele não explicou isto. Ele não tinha de explicá-lo. Aleluia. Tem que explicar. Não. Vamos dizer, ele não explicou isto e não tinha que explicá-lo. Isso era para outra estação. Isso era para ser explicado em outro tempo. E passou os tempos. Ele podia ter explicado no dia da ceia. Ele podia ter tomado o pão e o vinho. E dito para ele, sabe aquele dia que eu preguei? Que eu falei para vocês comer minha carne e beber meu sangue? É isso daqui, ó. Não, ele só deu a ceia. E disse, esta é minha carne, este é meu sangue. Ele não explicou. Aqueles que ficaram foram premiados. Aqueles que ficaram foram prestigiados. Aqueles que ficaram porque não foi por interesse. Amém. Eles ficaram. E eles não ficaram ali para ser promovidos. Meus irmãos, aqueles 11 não está preocupado com isso não. Se vai fazer de mim pastor. E porque Pedro não está preocupado depois de ter errado, depois de ter falhado. Ainda Jesus apareceu para ele e disse, Pedro, você me ama? Ele já falou, pergunta uma vez daí para mim, não deu certo não. Lá vem ele outra vez. Você me ama, Pedro? Sim, senhor. Ah, Jesus apertou. Você me ama mais do que estes? Te amar já é difícil, que eu falei que te amava, o senhor disse que eu ia te negar e neguei mesmo. E agora o senhor vem com essa pergunta outra vez? Se eu te amo e ainda mais do que eles, que não erraram? Sim, senhor. O senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe que eu te amo. Vem cá, pastoreia as minhas ovelhas. É assim que Deus escolhe pastor. É dando um teste para ele. Você me ama? Você ama a minha palavra? Você ama a terceira puxada? Você ama esta revelação? Ele está fazendo pastor, é assim. O seminário de Deus é este. Aquele dia era o seminário de Deus. Você me ama, Pedro? Sim, senhor. Mas com medo. Você me ama hoje? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Esta é a escritura. Agora, ele não explicou, está aqui irmão Brana dizendo, ele não explicou e não precisava explicar. Por quê? Porque aquilo é para outra estação, para outro tempo. E mesmo no tempo da ceia, ele não explicou. E aqueles que ficou com ele naquele dia, que ele pregou uma mensagem, que eles não entenderam, mas eles ficaram assim mesmo, aqueles foram até o fim, exceto Judas, que tinha que cumprir o seu papel.
Tem gente no nosso meio que tem que cumprir o papel. Tem gente entre nós, os ministros da terceira puxada, que tem que cumprir o papel. Não foi só Judas. Tem gente entre nós, me deixa eu colocar eu no meio. Tem que cumprir o papel. Se é Judas, tem que fazer o papel de Judas. Tem que lutar a vida inteira. Tem que não valorizar a Cristo. Você viu que uma prostituta, uma mulher, valorizou ele. Quebrou um vaso de alabastro, um unguento puro, despejou na cabeça dele. A Judas chegou. Para que esse desperdício? Quer dizer, você vive diante de Deus, você vive crendo na palavra do dia, você vive na revelação, você vive com os selos abertos, o livrinho aberto, você vive com a revelação dos 7 trovões, você vive com um novo nome. Aí chega o Judas e diz: para que isso? Para que esse desperdício? Você, como uma moça, ficar desperdiçando aí a sua vida numa mensagem dessa? Você, como moço, desperdiçando sua vida numa mensagem dessa? Para que esse desperdício? Você tinha muito mais coisa a fazer. O homem não valoriza mesmo. Esse povo não valoriza a mensagem do dia. Esaú não valorizou a primogenitura. Jacó era um trapaceiro. Ele diz: olha, irmão, mas se eu puder te tomar, eu te tomo. Porque você nasceu, mas daí não é para ser seu, não. Você sabe que eu já vim agarrado no seu calcanhar, porque eu quero isso daí para mim. Eu já disse isso. O Brasil veio agarrado no calcanhar dos Estados Unidos. O Brasil veio agarrado. O que é isso? Viemos agarrado. Esaú é contra a terceira etapa. Esaú não dá valor à revelação. Esaú não dá valor à primogenitura. Sabe qual é a mensagem do irmão Brana? Que é primogênita mesmo, que é dele. É a abertura dos selos, a revelação da palavra, dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Isso é do irmão Brana. Mas as pessoas não dão valor, os ministros não dão valor, os Estados Unidos não dão valor. Ele não é um paizinho que nem vocês, que tem uma baita de raça de gente. Mas que agarramos no seu calcanhar, agarramos. Porque nós cremos na promessa, nós cremos nessa primogenitura, nós cremos nesses trovões, nós cremos no novo nome. Estou agarrado nisso daí. Eu tenho que encerrar também. Então eu pensei dessa terceira puxada aqui. Acima de mim. Se não for a coluna de fogo, quem é que está acima? Me deixou, diz o irmão Brana, e estava falando com alguém mais acima. Por que o irmão Brana não explicou o 7º selo? Por que o irmão Brana não explicou a terceira puxada? Foi a mensagem igual a Jesus. Comer carne e beber sangue. E terceira puxada hoje é igual aquela mensagem que Jesus deu. Se não comesse a carne e não bebesse o sangue, não tinha vida. Quem não tem a terceira etapa não tem vida. Porque a vida está na terceira etapa. A vida passou do corpo, o espírito está na alma. A alma tem essa terceira etapa. Você crê, não é porque você é boazinho não, bonzinho não. Você crê porque Deus te revelou isso. Você crê porque essas coisas estavam na sua alma, não estavam no seu corpo. O irmão Brana diz: você não é predestinado na carne, no corpo, na alma. Estava lá na alma. E o que é esta alma? É a natureza do espírito. Mas o meu espírito era rebelde, meu espírito era mundano. Então eu tive que trocar de natureza. Porque não podia continuar daquele jeito. Porque tinha que manifestar a natureza divina que Deus viu antes da fundação do mundo, que estaria em nós. Assim como o irmão Rogério falou do Deus em Morfe, a mesma coisa, Deus estava olhando assim, na última era.
Diz, muito bem, essa primeira igreja aqui, esse povo falando em línguas partidas, isso é muito bom, correndo, saltando, rolando lá na escadaria do cenáculo, sendo tomados por bêbados, estão cheios de mosto. Mas Deus olhava assim, não, tudo bem você, mas eu quero aquela lá no fim. Ó, irmãos, é incrível como Deus pode passar assim. Ele passou por todos. Ele disse, não vou revelar isso na Alemanha, não vou revelar isso na Inglaterra, não vou revelar isso, não. Eu estou querendo chegar nos Estados Unidos. Eu quero chegar, a hora que eu chegar ali, eu quero mostrar minha face para eles. Eu quero mostrar para eles quem eu sou, com quem eu pareço. E ele veio e os homens mataram sua mensagem. A segunda crucificação, irmão Brana pregou isso daí. Foi em 1963. Irmão Brana que disse, eu acuso esta geração por ter crucificado a Jesus Cristo novamente em 1963. Eu acuso esta geração. Foi a segunda crucificação, foi Hebreus 6, onde cumpriu a segunda crucificação. E quem é que está ligado a isto? Todo o Brasil, toda a América. É América do Norte, América Central, América do Sul, tudo está ligado a isso. Matou a mensagem. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter uma noiva que estaria mais acima. Porque ele não pôde dizer o que é a terceira etapa. Não explicou para ninguém. Ele pregou, mas não explicou. Aqui está escrito certo. Esta terceira etapa puxada é a terceira puxada. E você não vai contar isso para ninguém. Ele não disse, você não vai pregar isso. Você não vai contar para ninguém. Porque na primeira etapa, na segunda etapa, eles correram ao seu lado. Irmão Bruno, mas Deus quer que nós saibamos isso também. E você contou para alguém. Mas agora a terceira puxada, você não vai contar para ninguém. Isso quer dizer, ele não tinha um amigo para ele contar aquilo. Para ninguém. Porque tem coisa que você guarda para você, ou você conta para sua esposa, ou conta para um amigo mais íntimo. Irmão Brana, terceira etapa, não tinha amigo para ele contar isto. Se ele tivesse contado para o Pierre Green, que andou com ele, Ed Biscoe, que andou com ele, e outros homens, se ele tivesse contado, mas não podia contar, porque a hora que fosse pregado isto um pouquinho acima. Por que você não explicou então a terceira puxada? É porque eu não podia explicar. É para outra estação. É para a estação da noiva. Não é para a estação dos Estados Unidos, é para a estação do Brasil. Ali é que eu vou contar, então, diga o que você tem que dizer. Oh, mas o homem veio para revelar toda a palavra, para abrir todo o livro. Abriu, e diz, isso daqui, o sétimo selo, ele não abriu para nós. A terceira puxada, o que vem? Porque o povo está preocupado. Não era quando ele pregou os ungidos dos últimos dias. Não, o povo estava preocupado quando ele pregou os selos. O povo não está preocupado no que ele mandou o irmão Liveio colocar nas eras da igreja, como Laodiceia 38. O povo está preocupado, era dos 7 selos. Ele vai falar agora o que é o 7º selo. E principalmente no dia do 7º selo, ele vai falar. Não, Deus já tinha dito, não diga a ninguém. Então ele vem e diz, ele nos abriu 6 selos. Mas não disse nada do 7º. É o selo da sua vinda. Aí o povo dos Estados Unidos, dos outros países, esperando então a vinda.
é para a sua vinda. E esquece também de almas encarceradas agora, onde ele diz que o 7 é a vinda. Vigie bem o 7º, é a vinda. Ele não podia explicar. Tinha que ter nós aqui, esse ministério da esposa de Cristo, nesse dia, que comia esse livrinho. Estados Unidos não conseguiu comer os selos. Nós temos pastores grandes, fortes, que vêm dos Estados Unidos, que vêm de todos os lados aí do Canadá. E eles mostram que eles comeram o testemunho do irmão Branham. Eles comeram mesmo, eles viveram. Eu estive com o irmão Branham lá. E aconteceu isso, aconteceu aquilo, e o povo chora. E o povo regozija. Terminou o culto, vamos embora. Falou alguma coisa do selo? Não. Ele não comeu? Ele é um bebê pentecostal, ele não comeu. Como que ele vai pregar para os outros se ele não comeu? Se você não entende aquilo, como vai pregar para os outros? Eles não puderam explicar. Eu não estou falando mal deles, não, são bons homens. Mas não puderam comer aquilo naquele dia. Por quê? Porque Deus diz, olha, não é para vocês. Não vou explicar isso na América. Eu vou abrir, mas não vou explicar. Diga para eles que você não vai explicar. Ó, não posso dizer para ninguém. Terceira puxada, ele diz que não se dirá a ninguém. Aí não adianta Pierriguinho sentar ao lado dele. Porque, olha, eu porque não vivi naquele tempo lá para ver. Mas quem viveu lá deve saber que os homens hoje, que são tudo puxa do irmão Branham, estão falando do irmão Branham, é só para poder manter suas igrejas. Naquele dia mesmo, tinha pastor ali no tabernáculo Branham. Tinha gente, hoje é pastor do tabernáculo Branham. O irmão Branham diz assim, eu já te disse, Meda, que eu não quero Rebeca na casa dele. E interessante que o povo dos Estados Unidos diz assim, eu já te disse, Branham, que nós queremos ele como pastor. Bebês não puderam entender a mensagem do irmão Branham, não puderam receber aquela mensagem. Essa mensagem que vocês veem, ela é grande. Nós somos muito pequenos para pregar uma mensagem dessa. Nem pastor bispo que é grande, ele é pequeno. Nós não estamos falando de tamanho de homem, não. Nós estamos falando que nós somos pequenos mesmo, nós não temos capacidade. Mas Deus diz, abre a sua boca e eu a encherei. Prega que eu vou confundir o mundo. Eu vou confundir os crentes com essa mensagem. Mas os eleitos vão ser esclarecidos. Desde o início foi assim. Com Jesus foi assim. Com o irmão Branham foi assim. Conosco é assim. Acima de mim. Isso é depois de mim. Depois que eu for embora. Vai ter um ministério que vai explicar essa terceira puxada. Esse é o ministério. Hoje, eu vivi dentro do ministério 29 anos. E não pensa que eu soube lá, não. Nunca soube. E não pensa que eu orei e jejuei para poder saber disso. Nunca fiz isso. Nunca orei e jejuei. Disse, Senhor, me revela os mistérios. Eu não, eu descansava no pastor Joaquim. Eu descansava. O que o senhor tem que fazer, eu vou escutar dali. Porque eu creio nesse ministério, eu ouvi a mensagem, foi desse ministério, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou ouvir aqui. E aí Deus começou a dar coisas que nem eu entendia. E comecei a pregar que a era tinha terminado. Daqui a pouco o Cordeiro saiu do trono. Ele não é mais mediador, o tempo terminou. Ah, irmãos, aí começou a coisa a pegar fogo entre pastores. E eu dava minhas fitinhas e uns CDs para algum pastor. E teve um grande pastor que diz, daí vai, irmão Wilmer, né? Wilmer Vargas. Pastor Wilmer Vargas. Ele diz, irmãos, mas isso vai produzir gêmeos. E eu disse, se eu for o Esaú, não tem problema. E eu ainda falei assim, se eu for o Esaú, eu nasci para ser. Eu não quis dizer que Goiânia era o Esaú. Eu falei, se eu for o Esaú, o que
Eu nasci para isso. Mas eu tenho que pregar essa mensagem. É minhas convicções. Então, irmão Brand diz assim, são minhas convicções. E cada um tem direito de expressar suas convicções. Então, se as convicções do irmão Brand foram estas, eu disse, as minhas também são estas. Amém. Amém? Então, isso daqui finalizou. Eu não preciso de mais nada. Acima de mim. É depois de mim. Uma mensagem que vem depois de mim. A mensagem depois de Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí depois de mim vem Apocalipse 10, de 8 a 11. É depois que vai crescendo. E depois de mim vem Moisés e Elias. Certo? E aí depois de mim outra vez. Vai vindo. Até chegar depois de mim. Novo céus, nova terra. A hora que estamos vivendo é uma hora de sermos agradecidos a Deus pelo pão da vida que Ele tem nos dado. E nós agradecemos vocês, porque um povo que desde as 8 horas, já é 11h34. Esse povo está aqui, canta um hino e prega meia hora. Canta um hino e fala 40 minutos. E aí chega eu aqui, depois que o povo está cansado, já está quase dormindo, que o povo estava pensando, vão comer sanduíche. Eu disse, dessa vez eu também te enganei. Dessa vez eu trouxe a mensagem primeiro. Não podia perder essa linha que estava vindo. Não podia perder. E é por isso que vocês estão aqui cansados, mas estão aqui. E Deus é quem te dá a vitória. Amém? Aquilo que você não sabia, você fica sabendo. Aquilo que não dava conta de crer, diz, Senhor, eu aceito assim mesmo. Você entende para pregar novo nome? Eu não, mas eu creio nele. E tem coisa que você não tem que entender para pregar. Você não é pregador? As mulheres não têm nem que entender para pregar. Vocês não são pregadores. Vocês têm que carregar CD e dar para os outros. Não, mas eu quero que você me explique. Eu não sei nada. Vai lá na minha igreja. Onde é a sua igreja? Talvez você dá um CD. Está a 500 quilômetros da igreja. Olha, mas então não vai dar para mim. É muito longe. Mas eu vou lá. Por que você não vai? Está 2.000 quilômetros, que nem alguns estão aqui. Lá da Bahia. Por que vem? Porque crê, viu isso daí, não é bebê, está comendo. Se fosse para ser bebê, você alimentava por lá mesmo. Tem muito bercinho por lá, muita mamadeirinha por lá. Tem um monte de pastor com mamadeira na boca. Eles mamam e dão um pouquinho para vocês. Mama, para vocês verem como é bom isso aqui. Eu batismo em nome de Jesus Cristo. Deus mandou um profeta. Chupa. Agora, espera aí, irmão. Agora eu tenho uma outra aqui. Vamos começar por aqui. Eu tenho uma outra para te dar. Eu tenho um prato bem forte. Não, isso eu não como. Isso eu não como. Isso é coisa imunda, é incomum. Isso não entra na minha boca, não. Não vai entrar na minha boca, não. Certo? Muitos vão fazer, faz que nem Pedro. Não, minha boca nunca entrou essas coisas, não. Vou comer carne de porco, esse monte de carne imunda que o senhor manda descer nesse... Não, eu não... Levanta, mata e come. Pedro diz não. Levanta, mata e come. Não, senhor. Coisa imunda não entra na minha boca. Ele estava agarrado na lei ainda. Não chame de imundo aquilo que eu já santifiquei. Mata e come, quer dizer, pega essa mensagem e dá para o gentio. E quando ele não pôde fazer isso, Deus levantou Paulo. E deixou Pedro para os judeus e mandou Paulo para os gentios. Deus tem o seu meio de trabalhar. Deus pode te mandar para outro lugar. Que a mensagem naquele tempo foi muito boa de Pedro no Pentecoste. Mas depois que ele foi para os judeus, e Deus já estava tratando com o gentio, o que você vai fazer? Um bom Pedro, um bom pastor, mas a hora que Deus mostrou a visão para ele, na minha boca não entra. Mas vai entrar, que você é meu eleito,
vai entrar. Ele estava dando uma visão para ele, que era para ele ir na casa de Cornélio, que era um gentil, e ele não estava entendendo aquilo, pensou que era comer aquela carne imunda. Como você apresenta carne de porco. Espero que os nossos crentes lá do Pará não comam carne de porco por doutrina, né? Apresenta carne de porco para ele. Não come isso não. Adventista. Não sabe o que é bom. Apresenta carne de boi para ele. Não. Elohim comeu, rapaz. É muito ruim. Você quer ser melhor que Elohim? Ele comeu. Ele comeu carne de vitela. Você quer fazer uma carne diferente para dar para a sua igreja, para formar uma igreja, para comer esse outro tipo de carne? Não adiantou, Elohim foi lá e comeu carne mesmo, carne de vitela. Elohim devia ter chegado lá e falado: Abraão, mas você comprou em algum lugar assim, uma comida especial para mim? Você sabe que negócio de carne não é bom para a saúde. Carne de porco já é imunda. Agora, eu não quero nenhuma carne. Não, Elohim chegou lá, filho. É como Elohim chega. Aonde nós vamos, irmão? Agora você vai ter que entender isso. Se é uma coisa boa, é o que eu como. Porque Elohim comeu carne de boi. Ele não comeu camarão. Vocês me criticam porque eu não como camarão, mas Elohim comeu carne de vitela, carne de boi. Tá? Então, por que você vai ficar preocupado porque eu não como camarão? Eu olho no bichinho, eu vou dizer, um mandruvado. Eu não vou colocar esse negócio na minha boca de jeito nenhum. E eu vejo uns assim chupando. Pastor Bispo não dá uma coisa dessa. Come também. Come. Então, coisa boa. Mas eu estou comendo o alimento que Elohim comeu naquele dia. Vocês não pensam que quando eu chegar na sua cidade, você faz uma torta como a irmã Santina fez, tão caprichosa. É uma bênção na cozinha, a irmã Santina, esposa do irmão Geraldo, e com todo prazer fez uma torta de camarão. Mas me parece que nesse dia o irmão Itamar estava lá, você não estava, Itamar? Tá não? Então você não comeu camarão? Não. Mas tinha gente comigo aquele dia que achou bom. Você vai ficar tudo para mim, pastor não come, eu vou comer isso daí. Hoje é o livrinho, filho. Hoje é o livrinho, vamos comer o livrinho. Esse é o livrinho, esse é o alimento que Elohim deu para nós. Como o livrinho. O que é comer o livrinho? Come os 7 selos revelados, 7 trovões, novo nome, coma a terceira puxada. É uma mensagem que vem acima de mim. Pai Celestial, ajuda sua igreja, seu povo. Nós desejamos mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.